Dia. Bom dia a todos. Agradecendo aí a participação dos presentes nessa reunião, tanto aqui fisicamente, né, no auditório da AGR, quanto virtualmente, né, através dos canais aí da AGR. Então, abrimos a pauta da 24ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR, nessa data de 11 de outubro de 2022. Para dar continuidade aí aos trabalhos, eu passo aqui para a Giovana, secretária executiva aqui do Conselho. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da 23ª ata da 23ª reunião do Conselho Regulador, uma vez que a mesma encontra-se publicada no site da AGR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2022 00029004391. Interessado Viação Reunidas. Assunto: isenção do ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Trato os autos. Só um minuto, conselheiro. Tratam os autos de solicitação da empresa Viação Reunidas Limitada, que encaminha para análise e manifestação dessa agência reguladora nos termos do decreto 8.414 de 2015, que altera o decreto 8.192, 16 de junho de 14, que altera o decreto 4.852 de dezembro de 97, regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Artigo 6º, inciso 143, letra A, os dados operacionais mensais de aquisição e consumo de óleo combustível diesel, relativo aos últimos 6 meses, no período de 1º de janeiro de 22 a 30 de junho de 22. Por meio do ofício 021/2022 de Ação Reunidas, inicia-se os autos que tratam da solicitação acima descrita. A coordenação de gestão de sistemas, através do despacho 121, exclusivamente com base nos dados operacionais mensais de aquisição e consumo de óleo combustível diesel, fornecidos pela empresa Viação Reunidas Limitada, relativo aos últimos 6 meses, no período de 1º de janeiro de 22 a 30 de junho de 22. Assim, as médias são de volume da aquisição 240,833 litros mês. Volume de consumo 241,185 litros mês. Posteriormente, através do despacho 218/2022, a coordenação de gestão de sistema de transportes, a mesma constatou que houve divergência nos dados apresentados pela Rede Mob, em comparação com os enviados pela empresa. A empresa Viação Reunidas Limitada afirmou ter utilizado, conforme seus dados, o montante de 3.155.881 quilômetros operacionais. A Rede Mob forneceu os dados no montante de 3.049.237 quilômetros operacionais. A diferença foi de 106.643 quilômetros operacionais no semestre, com a média de 17.774 quilômetros mês. Após os trâmites legais, devidas correções de informações junto à empresa solicitante, os autos foram enviados a este Conselho Regulador 01 para análise, emissão de parecer e voto quanto à matéria perante o plenário do Conselho Regulador. Quanto à legalidade do pedido, conforme for parecer da Procuradoria Setorial da GR, por meio do despacho 443/2021 PROSECT, CI 2021, final 2459, a solicitação tem caráter técnico e, portanto, deve atender aos critérios exigidos pelos dispositivos legais para a obtenção da redução da base de cálculo CMS, objeto dos autos.
Tem-se ainda que a solicitação em análise condiz com o que consta e determina o decreto 8.414, 23 de junho de 15, que altera o decreto 892 de 14, que altera o decreto 4.852 de 97, regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, artigo 6º, inciso 143, letra A. Em atendimento ao despacho número 1222 de 2022, GAB, os autos foram encaminhados à Coordenação de Gestão do Sistema de Transportes para análise dos dados da quilometragem dos veículos da Aviação Reunidas Limitada, informados pela Rede Móvel, com os dados informados pela própria empresa, relativos ao período de 1º de janeiro de 22 a 30 de junho de 22, visando a apuração e fixação da cota de consumo mensal de óleo diesel para fins de benefício fiscal previsto no Decreto 8.414 de 15. Após o levantamento, essa coordenação de gestão de sistema verificou que somente a empresa informou os dados do veículo escolhido. Após os trâmites legais e devidas correções de informações junto à empresa solicitante, os autos foram enviados a esse Conselho Regulador 01 para análise, emissão de parecer e voto quanto à matéria perante o plenário do Conselho Regulador. Baseado em todo o contexto mencionado, solicitamos à Secretaria-Geral desta pasta atenção em relação à informação do despacho 218 da Coordenação de Gestão do Sistema de Transporte sobre a divergência da quilometragem, a fim de que informe este fato no ofício que será expedido para a Secretaria da Economia. Posteriormente, que o referido órgão encaminhe a sua pasta da Gerência de Combustíveis e a mesma faça verificação in loco nos postos com relação às divergências dos dados apresentados. Por fim, que a empresa Aviação Reunidas Limitada seja comunicada para que promova um modelo de controle práticas em relação à quilometragem dos seus respectivos veículos, assim como fornecimento de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais, em respeito ao programa de compliance público do Poder Executivo do Estado de Goiás. Isto posto, voto pela aprovação da isenção do CMS sobre o óleo diesel consumido, com as ressalvas indicadas acima, constante dos autos pela qual a Agência Goiana de Regulação fixa a cota de consumo mensal de óleo diesel da empresa Aviação Reunidas Limitada junto ao órgão titular para efetivação do benefício, ou seja, junto à Secretaria da Economia, é como voto. Passo a palavra para o presidente do Conselho Regulador. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Acompanhe, presidente. Conselheiro Gui. Acompanhe também. Eu acompanho o voto do relator, e essa matéria é uma matéria que a gente tem debruçado aqui, né, em relação à questão do consumo de óleo diesel, e aí realmente carece, né, desse complemento, né, de informação entre o que vem lá dos dados da rede MOB e o que é informado pela concessionária. Então, a orientação aqui nesse caso, né, a diferença a gente reporte lá a fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda e que a gente reforce também, junto aí ao conglomerado, né, de empresas, principalmente a Reunidas, que a gente está avaliando aqui, a adoção de medidas para que essa informação dessa diferença de quilometragem fique melhor esclarecida aqui nas nossas aprovações. Né? Muito embora o percentual da diferença seja um percentual em que há justificativa, né, em relação a deslocamentos não computados de viagens, né, e que fazem parte da operação. Podemos prosseguir. Item 3.2.
Processo número 2022-000-2900-4357. Interessado, Cotego, Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás. Assunto: isenção de ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se há interessado em realizar dissertação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, esse processo retrata o mesmo fato do anterior. Entretanto, como se trata da cooperativa, eu preferi ler os detalhes aqui. Tá? Fica à vontade, conselheiro. Assim, se você quiser reportar os pontos de diferença, né, do anterior também, da forma que está melhor aí. Eu vou ser mais direto aqui. Certo. Tratam os autos da solicitação da Cooperativa de Transportes de Goiás, Cotego, que encaminham análise e manifestação dessa agência reguladora nos termos do decreto 8 dos decretos já anteriormente citados, e faz a tudo. Ela apresenta um volume de aquisição de 185,833 litros mês, volume de consumo 184 litros mês. Quanto à legalidade do pedido, conforme parecer da Procuradoria Setorial da GE, por meio do despacho 443/2021, PROC 7, SEI, a solicitação tem caráter técnico e, portanto, deve atender aos critérios exigidos pelos dispositivos legais para obtenção de redução da base de cálculo do ICMS, objeto dos autos. Tem-se ainda que a solicitação em análise condiz com o que consta na determinação dos decretos citados, anteriormente citados. No mesmo sentido do processo anterior, nós fazemos umas observações. Em todo o contexto mencionado, solicitamos à Secretaria-Geral desta pasta atenção em relação à informação do despacho 217 da Coordenação de Gestão do Sistema de Transporte sobre a divergência da quilometragem, a fim de que informe esse fato no ofício que será expedido para a Secretaria da Economia. Posteriormente, que o referido órgão encaminhe à sua pasta da Gerência de Combustíveis e a mesma faça verificação em loco nos postos com relação às divergências dos dados apresentados. Que a empresa Cotego, Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás, seja comunicada para que promova um modelo de controle práticas em relação à quilometragem de seus respectivos veículos, assim como fornecimento de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais em respeito ao programa de compliance público do Poder Executivo do Estado de Goiás. Isto posto, voto pela aprovação da isenção de ICMS sobre o óleo diesel consumido com as ressalvas indicadas acima, constante dos autos, pela qual a Agência Goiana de Regulação fixa a cota de consumo mensal de óleo diesel da empresa Cotego, Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás, junto ao órgão titular para efetivação do benefício, ou seja, junto à Secretaria da Economia. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho também. Nesse caso, a diferença ficou menor, né, do que no caso anterior. Né? Percentualmente menor. 5. A gente observa que está associada à natureza de cada das linhas, né, de cada empresa. Né? Então, por isso, acho que realmente vale aquele reforço junto às empresas para a gente obter essa informação complementar ao que a Rede Móvel já está apontando. Né? E aí reforça as recomendações do caso anterior e acompanha o relator também. Item 3.3. Processo 2021-000-52-000-196. Interessado saneamento de Goiás. Assunto: resolução da GR 1156/2003.
Foi-me informado que esse processo será retirado de pauta para melhor análise. Isso. Sim, passamos para o item 4. Apresentação e discussão de processo da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 4.1. Processo número 2022.000.29.003897. Interessado em ação para a UNA. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessado em realizar a explicação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, trata de recurso face à decisão da Câmara de Julgamento em manter o auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado, por descumprir norma relativa ao serviço de transporte rodoviário municipal de passageiro, na modalidade de fretamento, ao utilizar veículo da placa NKL 5648, sem o devido registro da GR, na linha Rio Quente, Caldas Novas, conforme relatório de fiscalização e fotografia, todos anexos aos autos. Notifica os cercos da penalidade imposta arbitrada no valor de R$ 3.131,86, por se tratar de reincidência específica, o interessado impetrou recurso através de procurador regularmente constituído, alegando de início a nulidade dos autos de infração com fundamento no artigo 24 da Lei Estadual 13.800/2001, cujo dispositivo prescreve que os autos do órgão ou da autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participa deve ser praticado em 5 dias, podendo, nesse prazo, ser dilatado até o dobro por motivo justo, devidamente comprovado, acrescentando que não se pode considerar a inaplicabilidade desse dispositivo legal sob o argumento que o serviço de transporte é regulamentado por norma específica, pois essas são omissas nessa questão. Bom, no tocante à alegação que no prazo entre a lavratura dos autos de infração e a data de sua notificação ao interessado, não obedeceu o quinquídio estabelecido na Lei Estadual 13.800/2001, não corresponde à realidade do que consta nos autos. Com efeito, o auto de infração combatido foi lavrado em 23 de junho de 2022 e a notificação de autuação expedida em 28 de junho de 2022, conforme se vê nos eventos 00031291984 e 00031324229, respectivamente. Assim fica demonstrado que o processamento dos autos citados foram praticados no intervalo de 5 dias, portanto, executado em conforme com a previsão legal. Com relação à suposta nulidade da decisão proferida pela Câmara de Julgamento por falta de motivação, também não vejo qualquer ilegalidade. No decisão proferido pela instância inicial de julgamento da GR, seja por eventual omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que o julgador não pode apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento e sem ficar obrigado a analisar todos os pontos suscitados, nem a rebater um a um os argumentos levantados pela parte. E, não obstante, essa faculdade concedida ao responsável pelo feito, verifico que a peça recursal, ora apreciada, é mera repetição da contestação inicial, ao trazer os mesmos argumentos que foram rejeitados na primeira instância de julgamento.
especialmente no que se refere à exigência de certidão negativa de débito, de sorte que, ao analisar o presente recurso, a eventual omissão praticada pela Câmara de Julgamento fica suprida, da AGE fica suprida. Superadas essas considerações, merece registro o fato do recorrente não contestar em nenhum momento que utilizou de forma irregular o veículo objeto da autuação. Mais do que isso, ao declarar que encontra inadimplente perante a AGR, essa condição impede obter a CND necessária para registrar seu referido veículo à agência. Essa declaração pressupõe o reconhecimento explícito da infração cometida. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos de procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta o teor da impugnação apresentada, nego o provimento do recurso e mantenho a penalidade aplicada. Como voto? Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, Acompanho também, presidente. também acompanho o voto do conselheiro Gui. O próximo processo, por gentileza. Item 4.2. Processo número 2022.000-2900-4227. Interessado, Saneamento de Goiás S.A. Assunto: minuta de convênio para regulação da prestação de serviço de saneamento básico no município de Cachoeira Dourada. Gostaria de saber se há interessados em realizar citação oral para este processo? Não, senhor presidente. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Versam os autos sobre o convênio a ser celebrado entre o município de Cachoeira Dourada, Goiás, e a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, AGR, para a delegação das atividades de regulação, controle e fiscalização do serviço de saneamento básico daquele município. O feito versa sobre o convênio entre o município de Cachoeira Dourada e a AGR, visando a delegação dos poderes de regulação, controle e fiscalização dos serviços de saneamento daquele município em favor da referida agência. De início, cumpre registrar que no município de Cachoeira Dourada, a concessão desse serviço foi delegada a Saneamento de Goiás S.A. Pois bem, a celebração de convênio envolvendo a AGR e os municípios estão disciplinados no artigo 19 da Lei Estadual 14.939, de 2004, nos seguintes termos. Artigo 19. A regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de abastecimento público de água e esgotamento sanitário serão realizados. 2. Pelo Estado de Goiás, por intermédio da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR. Parágrafo único. A AGR poderá realizar a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme plena dos municípios que obtém por delegar a ela tais competências por meio de lei ou convênio. No presente caso, a Lei Municipal número 883, de 2022, autorizou o ente municipal delegar à AGR o exercício das funções de regulação, controle e fiscalização relativa aos serviços de saneamento básico. Já em relação ao aspecto técnico, a Gerência de Saneamento Básico da AGR, por meio do despacho 202 de 2022, destaca pelo novo marco regulatório federal, Lei 11.445 de 2007, a continuidade dos serviços da prestação dos serviços de água e esgoto do município, bem como atendimento às metas de universalização dos serviços até 2033, conforme definida no artigo 11-B da deferida lei. Impõe ao poder municipal
abertura de processo licitatório ou que ela mesma assuma a construção e operação do sistema, sendo que, em ambos os casos, designação de uma entidade de regulação é condição para a validade dos contratos. Justamente por essa imposição, o município deve eleger seu regulador, que pode ser de sua própria estrutura administrativa ou delegar essa atividade a outra entidade reguladora de outro ente federativo. Artigo 23, inciso 1 da Lei 11.445 de 2007. Nesse texto, com base na documentação dos autos, em especial com supedâneo do teor do despacho número 202 de 2022 da Gerência de Saneamento Básico da AGR, e registrando o convênio a ser firmado, trará maior segurança jurídica aos entes envolvidos, bem como proporcionará mais eficiência aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Cachoeira Dourada, voto pela aprovação da minuta do convênio anexo aos autos. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Acompanho também. Acompanho o voto do relator e ressalto nesse particular que a AGR, ela, como agência reguladora, né, dos serviços públicos estaduais, ela se apresenta em cooperação aos municípios, né, na forma de convênio, né, não oneroso, né, ao município, para auxiliá-los nesse processo de regulação, fiscalização, né, e controle, de modo a ficar também conforme, né, a nova legislação, no caso o município, e essa aprovação que nós estamos fazendo agora, né, do convênio em relação ao município de Cachoeira Dourada, é nossa intenção também estender a outros municípios. Inclusive, nós estamos oficiando os municípios que ainda não firmaram o convênio, né, e que ainda não têm uma agência local, né, de regulação, né, para que possam fazê-lo, né? Então, só para registrar esse ponto. Então, é de muito, né, bom grado que a gente recebe aí agora a aprovação desse convênio e a gente espera poder estendê-lo, essa ação, para os demais municípios. Acompanhe o relator. Item 4.3. Processo 2022 000 29 00 33 35. Interessados para SMAE LTDA. Assunto: trafegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. Gostaria de saber se há interessados em exercer sustentação oral para este processo? Assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso para essa notificação de penalidade expedida por em desfavor do autuado, após decisão da Câmara de Julgamento da AGR em manter o auto de infração acima, lavrado em decorrência do recorrente utilizar na execução do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros da linha Goiânia-São Luís dos Montes Belos, o veículo da placa NVO 5563, cujo extintor de incêndio acusava carga com data de validade vencida, conforme relatório circunstanciado de operação e fotografias, todos anexos aos autos. Notifique-se para pagar a multa, arbitrada em R$ 3.131,86, por se tratar de uma reincidência específica ou recorrer da penalidade. O interessado protocolou o recurso, onde alega que, em face dos princípios da presunção de inocência, compete à administração pública provar os fatos alegados pela fiscalização e apontar qual o meio utilizado pelo agente fiscal para ilidir esse preceito. Fundamenta sua tese com base na legislação que trata do contencioso fiscal do Estado da Bahia, Lei 12.209 de 2011,
com essa argumentação, pede a improcedência dos autos de infração e arquivamento do processo. Conheço do recurso porque presentes os pressupostos para sua admissão. Sem razão, o recorrente, com efeito, suas alegações, além de desprovidas de devido amparo legal, são inconsistentes frente às provas dos autos. Primeiramente, a motivação da lavatura dos autos de infração está perfeitamente delineada pela descrição detalhada dos fatos e a conduta praticada pelo autuado, tipificada como infração por violar normas que se trata de serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. Uma vez que, segundo o regulamento aplicado no caso, é vetado o prestador de serviço utilizar veículo com defeito em equipamento obrigatório, sob pena de sofrer sanção prevista na mesma norma. Tal exigência obedece à normativa federal, editada pelo CONTRAN, por meio da Resolução 556, de 17 de setembro de 2015, nos seguintes termos: é obrigatório o uso de extintor de incêndio para caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Em caso, a fiscalização da GR constatou em flagrante no TRP de Campinas que o veículo placa NVO 5563, utilizado pelo requerente no serviço de transporte de passageiros na linha Goiânia-São Luís dos Montes Belos, estava com a carga do extintor de incêndio vencida desde o início de dezembro de 21, conforme mostra fotografia do equipamento anexado nos autos do agente fiscal. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nega o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Paulo. Acompanho a relação. Conselheira Natália. Acompanha também, presidente. Também acompanho o relator e gostaria de registrar aqui, não tem nenhum representado aqui, né? Nenhum das empresas envolvidas aqui, não tem. Acabei de verificar. Mais uma vez, a gente lamenta aqui a não participação dos autuados, né? Na reunião do Conselho de Regulação, né? E solicita a Secretaria Executiva que encaminhe a correspondência aos representantes, né? Porque até a ausência, né, a presença aqui poderia até, de alguma forma, né, ao participar aqui da audiência, da reunião do Conselho, né, conhecer, né, os processos de julgamento, né, tanto da Câmara de Julgamento como aqui do Conselho Regulador. Eu acho que isso vem em prejuízo das próprias concessionárias, né? Mas, infelizmente, a prática recorrente a não participação aqui na reunião do Conselho, né? Até em prejuízo da melhor defesa, né, para eles. Mas, infelizmente, é o que a gente tem presenciado. Solicitação registrada em ata. Item 4.4. Processo número 2022.000.29.00.4308. Interessado Rápido Araguaia, assunto: isenção de ICMS sobre óleo diesel. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Os autos versam sobre o requerimento da empresa Rápido Araguaia Limitada, solicitando a apuração da cota de consumo mensal de óleo diesel relativa ao período de 1º de janeiro de 22 a 30 de junho de 22, para fim de isenção do ICMS incidente
sobre esse combustível, conforme previsto na Lei Estadual 18.460 de 2014 e no Decreto 8.414 de 2015. Com base nos documentos apresentados pelo requerente, a Coordenação de Gestão do Sistema de Despacho, via despacho número 118 de 2022, apurou que a média de consumo mensal de óleo combustível do período citado foi de 971.189 litros mês. 971.189 litros mês. A Coordenação de Gestão do Sistema de Transporte da AGE, através do despacho 203 de 2022, constatou divergência entre os dados apresentados pela Rede Mob e pelo Rápido Araguaia, quanto à quilometragem percorrida pelos veículos, conforme demonstramos abaixo. Examinando os documentos dos autos, verifica-se que o pleito encaminhado pelo interessado é procedente, uma vez que encontra suporte na legislação que rege a matéria do âmbito estadual, conforme disposto na Lei Estadual 18.460 de 2014 e no Decreto 8.414 de 2015. No segundo termo, Lei 14.860, 17 de maio de 2014. A lei altera a Lei 13.453 de 99, que autoriza a concessão de crédito outorgado e a redução de base de cálculo do ICMS. Isenção do ICMS na apuração do óleo diesel destinada à empresa de transporte coletivo que execute serviço na rede metropolitana de transporte coletivo, RMTC, e que tenha contrato de concessão celebrado com a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, nos termos da Lei Complementar Estadual número 27, de 30 de dezembro de 1999, incluindo também que as empresas beneficiárias, aquelas que sejam concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Anápolis. A isenção é limitada à cota de consumo mensal estabelecida para cada empresa, apurada pela Agência Goiana de Regulação, AGR, com base na média de consumo mensal nos últimos 6 meses, cujo resultado será comunicado oficialmente à Secretaria Estadual da Fazenda até o dia 10 do último mês de cada semestre. Nesse sentido, cumprindo sua atribuição legal, delimitada no regulamento acima, a Coordenação de Gestão do Sistema de Gerência de Transporte da AGR apurou como média mensal de consumo de óleo diesel, de óleo combustível, no período de 1º de julho de 21 a 31 de dezembro de 21, a quantidade de 971.189 litros mês, conforme o despacho número 118 de 2022. Também foi solicitado, junto ao interessado, informação acerca da quilometragem percorrida pelos veículos envolvidos no serviço no período de isenção requerida, cuja resultado também é apurado pela mesma Coordenação de Gestão do Sistema de Transporte, via despacho 203 de 2022. Indica que os dados apresentados pela Rede Mob e pela empresa Rápido Araguaia não correspondem. Aqui faço um destaque sobre a necessidade de aperfeiçoar os critérios para apurar a concessão de benefício, uma vez que a norma legal vigente elege como único elemento para calcular a isenção do ICMS somente a informação do consumo mensal prestada pelo próprio interessado. Nesse contexto, solicitamos à Secretaria-Geral dessa agência reguladora atenção quanto à informação do despacho 203 de 2022 da Coordenação de Gestão do Sistema de Transporte sobre a divergência da quilometragem
informada a fim de que esse fato seja levado ao conhecimento da Secretaria da Economia, para, assim desejar, aquela passa proceder à conferência desses dados divergentes, visando assegurar o consumo real do óleo diesel pelo interessado. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, com supedâneo na manifestação da área técnica competente da AGE, voto pelo deferimento da isenção do ICMS incidente sobre a média do consumo mensal de óleo diesel pela empresa Rápido Araguaia Limitada, apurada no montante de 971.189 litros mês, em relação ao período de 1º de janeiro de 22 a 30 de junho de 22, observada a ressalva referente a divergente na quilometragem apurada. No caso aprovado, o benefício seja resultado comunicado à Secretaria do Estado da Economia para as demais providências pertinentes. É como voto. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo, Foi relator. conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Como já comentado aqui nos casos anteriores, né, da necessidade da gente obter também por parte da concessionária, né, uma nota explicativa em relação a essa diferença e a adoção, né, de procedimentos para melhor esclarecimento dessa diferença de quilometragem. Acompanho também o voto do relator. Item 4.5. Processo número 2022.000.29.00.1871. Interessado em ação para a UNA. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela AGE. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata de recurso, faça a notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Ao deixar de fornecer, no prazo estabelecido pela AGE, o quadro de horário atualizado, bem como qualquer alteração no mesmo, conforme exigido na Lei 1.1 da nota técnica número 1 de 22, anexo aos autos. Notifique-se para pagar a multa aplicada no montante de R$ 3.131,86, ou apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao que o recebimento da notificação de penalidade. O interessado protocolou sua contestação, onde alega que os autos de infração é nulo, porque contém vício formal por ter ultrapassado o prazo legal de 5 dias entre a data de sua lavratura e a data de notificação de autuado, o que viola o dispositivo de 24, do artigo 24 da Lei Estadual 3.800 de 2011, norma que regulamenta o processo administrativo do Estado de Goiás. Alega também que não cometeu infração e foi imputado uma vez que protocolou ofício junto à AGE na data 18 de outubro de 21, informando o quadro atualizado dos horários em resposta à nota técnica número 4 de 2021, ressaltando que não houve alteração em relação à nota técnica de 01 de 22. Preliminarmente, conheço o recurso interposto uma vez preenchidos os requisitos para sua admissão. Pois bem, no tocante à alegação de que o prazo entre a lavratura dos autos de infração e a data de sua notificação ao interessado não obedeceu o quinquídio estabelecido na Lei Estadual 3.800/1999, não corresponde à realidade dos autos. Com efeito, o auto de infração combatido foi lavrado em 30 de 03 de 2022 e a notificação expedida em 31
de 3 de 2022, conforme se vê nos eventos 00002882, 4845 e 0002885, 2125. Respectivamente, assim, fica demonstrado que o processamento dos autos citados foram praticados no intervalo legal de 5 dias e, portanto, executado em conformidade com a previsão legal. Quanto à informação de que não cometeu infração, já que havia protocolado o expediente junto à AGE em 18 de 10 de 21, informando o quadro atualizado do horário conforme notificado da nota técnica 4/21, tal assertiva não pode ser levada em consideração, pois está totalmente desassociado dos motivos que embasou a lavratura do auto de infração. Efetivamente, no caso pertence, a empresa foi incitada no dispositivo legal aplicado por deixar de prestar informações solicitadas pelo ente regulador na nota técnica 01 de 2022, encaminhada pelo e-mail ao interessado na data de 14 de janeiro de 22, conforme comprovante anexo nos autos, salientando-se que o referido expedito foi publicado no Diário Oficial do Estado na data de 12 de janeiro de 22. Porém, o recorrente informa que prestou o serviço de informação da GE por meio do ofício encaminhado 18 de 10 de 21, data anterior à expedição da nota técnica 1º de 2022, e 1 de 2022. Além de fazer menção à nota técnica de 4 de 21, documento que não guarda relação com aquele que motivou a lavratura dos autos de infração. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando nos termos de recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos autos de procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nego o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Acompanho também. Acompanho o relator e, nesse caso específico, né, assim, reforço que é inadmissível, certo, o concessionário não atender uma solicitação de informações da agência reguladora, né? Então, é algo que, assim, infelizmente, nesse caso, não há outra alternativa senão a manutenção da penalidade, né? Então, eu voto com o relator. Item 4.6, processo número 2022.00052.000.297, interessado Saneamento de Goiás, Saneago, assunto, plano de racionamento do município de Planaltina, versão 2. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Bom dia, não. Esse processo já veio para Saneago, a gente já fez as adequações e devolvemos. Não temos interesse. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Versa os autos sobre o plano de racionamento no abastecimento de água na cidade Planaltina de Goiás, GO, encaminhado à AGR pela concessionária Saneamento de Goiás, S.A., Saneago, por meio do ofício 4762 de 2022, de 3 de agosto de 22, e posteriormente complementado com informações adicionais encaminhadas através do ofício número 5.630 de 2022, de 9 de 9 de 22. Segundo a concessionária de abastecimento de Planaltina de Goiás, é atendido pelo sistema ETA convencional e também completado por postos tubulares profundos. A Saneago enfatiza que, em decorrência de diversos problemas de natureza climáticas e ambientais e também estruturais, o deferido sistema vem apresentando
redução da disponibilidade hídrica, a ponto de comprometer a normalidade do fornecimento de água naquela cidade. Pois bem, garantir o acesso à água para toda a população é um dos principais desafios do poder público, visto que esse bem natural é um dos que mais dá sinais de que não subsistirá às mudanças climáticas e às intervenções humanas no meio ambiente. Nesse contexto, o racionamento é, dentre outras, uma medida preventiva para evitar a falta total de água, assim como os meios de comunicação são ferramentas essenciais para informar adequadamente a população sobre a crise hídrica e conscientizar a sociedade sobre o uso responsável dos recursos de situação de escassez. Diante disso, a implementação das medidas propostas pelo Plano de Racionamento sob análise visa mitigar o impacto das reduções das vazões do sistema de abastecimento, cujo resultado esperado é que, com a implementação das ações previstas, o abastecimento de água da região mantenha-se regularizado e sem a necessidade de implementação de rodízio. Feitas essas considerações, esse conselheiro vota pela aprovação do plano de racionamento de água da entidade da cidade Planaltina de Goiás, prevista para o ano de 2022, por entender que ele atende o conteúdo mínimo exigido pela Resolução Normativa número 194 de 2022, CR, ao dispor de critérios tecnicamente corretos para a adoção dos serviços necessários para a consecução dos seus objetivos, em especial a implementação do rodízio, ressalvando a obrigatoriedade da concessionária Saneago observar as orientações e complementar as informações apontadas pela Gerência de Saneamento da GE, no parecer GE número 107, 2022, o qual adoto como razão de definir é o meu voto. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo, conselheira Natália. Acompanho o relator. Nesse caso, Eduardo, dos planos de racionamento que nós aprovamos aqui no Conselho, né, não houve aplicação de rodízio até agora em nenhum caso, não? Não? Nenhum. E agora nós estamos iniciando o ciclo de chuvas, né? Então, entendendo que a execução dos planos de racionamento foram suficientes, né, para evitar o rodízio nessas localidades, né? Até o momento, né? Possivelmente não haverá, né? Provável que não. Esperamos que não. Né? Saneago Exatamente, gostaria presidente. de se manifestar? Exatamente, presidente. O Saneago, plano, Alfredo. o plano justamente é uma forma da gente trazer para a população o extrato, né, de cada município que poderá ocorrer. Se não, mas podemos graças a- continuar o próximo processo. Senhor presidente. O representante da Saneago, acho que está falando aqui. Oi? Oi, senhor Alfredo? Ah, tá, não. Que o Pode presidente. continuar. É porque falhou aqui o áudio. Meu áudio Tá, estava desculpa. fora aqui. Desculpa, presidente. Realmente é o que o senhor acabou de falar, confirmar com o Eduardo aí, nenhuma cidade entrou em racionamento, não. E os planos que foram enviados para a GR justamente é para realmente, se caso precisar, ele já está aprovado, né? Foi uma conversa que nós tivemos na gestão passada, de encaminhar todos os planos que possivelmente poderão entrar em racionamento, o que foi feito, que foi bem visto pela agência reguladora, também por essa companhia, mas graças a Deus, pelas prevenção que a gente fez, pelo desempenho que a diretoria de produção fez também, não foi necessário realizar nenhum racionamento até o momento. Então, vale o registro. Desculpa o meu áudio aqui que estava com problema, Alfredo, tá?
Não houve nenhum rodízio, né? Lembrando que a ação de rodízio é a medida mais extrema, né, do plano de racionamento, né? Significa que as ações de prevenção e as demais ações previstas nos planos, elas foram eficazes, né, nesses casos, né? Então, muito bom, muito bem. Podemos prosseguir. Obrigado, Alfredo. Item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Briceni Spadoni. Item 5.1, processo número 2022-000-52-000-181. Interessado Saneamento de Goiás S.A., Saneago, assunto: Plano de racionamento do sistema de abastecimento do município de Petrolina. Gostaria de saber se é interessado em registrar dissertação oral para este processo? Como no item anterior, a Saneago também não tem interesse, por se tratar que o plano ele é uma ação aí de prevenção. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Versam os autos a respeito do exame e deliberação por parte do Conselho Regulador da GR, Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água para o município de Petrolina, Goiás, apresentado pela Saneamento de Goiás S.A. Saneago, encaminhado por meio de ofício número 5.629 de 2022, com previsão do início para dia 15 de setembro de 2022 e término previsto para 30 de outubro de 2022. Com o andamento processual, o mesmo for enviado a este Conselho Regulador 04 para conhecimento, análise e emissão de parecer quanto à aprovação do referido plano. É o relatório. Considerando que evidenciada a necessidade premente da adoção do plano de racionamento, dado o risco de redução drástica na vazão dos mananciais que abastecem o município de Petrolina, existe a urgência na aprovação do plano de racionamento, dado o risco da perda da eficiência do mesmo, no caso da demora da implantação, o que contraria os princípios da oportunidade e da conveniência. Passo ao voto. Tendo em vista que a concessionária cumpriu com os requisitos determinados no quadro acima da Resolução Normativa 194 de 2022, através do parecer 109/2022 da Gerência de Saneamento, voto pela aprovação do Plano de Racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município de Petrolina, versão 2, apresentado pela Saneago para enfrentamento de eventual escassez hídrica no ano de 2022. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália, conselheiro Gui, Acompanho. conselheiro Paulo. Também acompanho o voto da relatora, registrando aqui que também, nesse caso, não houve necessidade da adoção da medida extrema, né? No caso, o rodízio. Então, acompanho, né? E registramos aqui o conselho, cumprimentos aí a Saneago pela atuação nesse período sem a necessidade de execução de rodízio, né, no estado de Goiás, ao menos em relação aos planos que chegaram aqui à aprovação da AGR. Então, estenda os nossos cumprimentos aí, Alfredo, à empresa e à diretoria da empresa. Tá? Item 5.2. Processo número 2022-000-29-00-3405. Interessado Expresso Maia, LTDA, assunto: empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene ou deixar de higienizar as instalações sanitárias quando do início na viagem e nas saídas de pontos de parada ou apoio. Gostaria de saber se é interessado em realizar a sustentação oral para este processo? Senhor presidente, desculpa o interromper, por não haver mais nenhum processo da Saneago, peço licença para a gente retirar. Pois não, Alfredo, por gentileza. Senhor presidente, com licença, como não tem mais nenhuma pauta da Saneago, a gente pede licença para retirar de pauta, para retirar de sessão. Obrigado aí pela participação. Dando continuidade, passo a palavra para a conselheira relatora.
trata o processo do auto de infração número 41.350, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007, por empreender viagem com um veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene e deixar de higienizar as instalações sanitárias, quando do início da viagem e nas saídas dos pontos de parada ou de apoio. A empresa foi autuada em São Luís de Montes Belos no dia 2 de junho de 2022, às 11h55, por colocar em operação na linha do Uberlândia-Goiânia o veículo da placa JSJ 8150 em condições inadequadas, apresentando fiação elétrica exposta. As condições apresentadas pelo veículo poderiam causar dano aos passageiros, conforme se vê no relatório de fiscalização. Notificada, a empresa apresentou recurso requerendo a nulidade do auto de infração, alegando em suma os seguintes pontos. Entende o agente que o agente de fiscalização cometeu um equívoco na aplicação de penalidade por não apresentar provas contra a referida empresa. Acrescenta qual meio de prova utilizado pelo fiscal, que tente dividir presunção de inocência da Expresso Maia. Afirma que algum meio de prova deve ser produzido para que a incriminante possa comprovar que os fatos ocorreram conforme descritos nos autos de infração. E, por fim, requereu a anulação do auto de infração. Em síntese, é o relatório. Passo a fundamentação e voto, presidente. Conheço do recurso, uma vez que os presentes recursos para sua admissão. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê nas fotos anexas aos autos de infração número 41.350. Ou seja, o veículo da placa JSJ 8150 apresenta condições inadequadas, tendo a fiação elétrica exposta dentro do salão do ônibus, nas regiões das últimas poltronas do veículo, o que poderia causar diversos tipos de acidentes aos passageiros e até mesmo ao motorista. Ademais, o prestador de serviço não pode fugir da responsabilidade de manter todos os seus veículos em condições satisfatórias de limpeza, higiene, conservação e muito menos de isentar dessa incumbência, já que esse encargo é inerente ao responsável pelo serviço e, portanto, é da sua competência colocar em operação somente veículos que atendam esses requisitos. Não podemos esquecer que o serviço de transporte de passageiros decorrentes de concessão ou permissão devem ser prestados de maneira adequada, aqui definida como aquela que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, cortesia e modicidade das tarifas. Assim, o serviço adequado compreende o direito do passageiro dispor de veículos em bom estado de higiene, principalmente ao iniciar a viagem. Além disso, vale relembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado. Sendo que, nesse caso concreto, o recorrente não trouxe nenhum qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Ante o exposto, tendo em vista e consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados pelo recorrente, voto pela manutenção do auto de infração número 41.350. Presidente, as fotos, por si só, falam como é que está disposta a fiação elétrica dentro do ônibus. Obrigado, conselheira Natália, conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Paulo. Também acompanho a relatora Natália quanto ao voto. Item 5.3. Processo número 2022.000.29003532. Interessado Francisco de Assis Leite. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo?
Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Processo do interessado Francisco Assis Leite. Foi intempestivo. A empresa foi notificada em 1º de setembro de 2022 e apenas a ofereceu dia 20/9/2022, a interposição do recurso. Portanto, intempestivo, não vou apreciar, presidente. Nego. Ok. Obrigado, conselheira Natália. Não conhecendo aí do recurso, por intempestividade Manutenção do auto de e infração. manutenção do auto de infração. Conselheiro Gui, Acompanhe também. conselheiro Paulo, também acompanho, né? E esse assunto tem sido recorrente também aqui, e a posição do conselho no sentido de que não conhecer do recurso no caso de intempestividade, né? Então, acompanho. Item 5.4, processo número 2021.000.29.0050.05. Interessado Real Maia Transportes Terrestres Eireli, assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em registrar citação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Esse aqui, novamente, processos que têm sido constantes aqui no nosso conselho. Vou passar diretamente fundamentação e voto. Conforme o despacho 634 da coordenação de expediente, o processo foi encaminhado a este Conselho Regulador para exame, reexame e deliberação nos termos do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101 de 17 de julho de 2013. Primeiramente, é competência exclusiva da AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. E ela o faz na forma legal, nos termos que dispõe o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99. Com efeito, devemos destacar, a Constituição Federal delegou aos Estados-membros da Federação a competência residual para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros. A utilização dos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás para as linhas de transporte regular, seja intermunicipal, interestadual e ou internacional de passageiros, depende de autorização expressa da GR e os pedidos devem obedecer o que dispõe na Resolução Normativa 018 de 2014. Mesmo considerando o fato da interessada deter autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para explorar linha interestadual de transporte de passageiros, essa circunstância não retira a competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização em fiscalizar esse serviço quando o trajeto percorre trechos entre cidades localizadas no estado de Goiás, e é onde é permitido o embarque e desembarque de passageiros. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê no termo de declaração firmados por Jocenice Soares e Rejane Rodrigues Montel, e que afirma que a viagem teve como origem o município de Águas Lindas e como destino o município de Porangatu. A empresa, ao ser atuada, utilizava a linha federal Brasília-Parauapebas para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com os bilhetes de passagem emitidos com um trajeto diferente ao da viagem realizada. Vale lembrar que os atos praticados pelo agente fiscal, no exercício das suas funções, gozam da presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado.
reafirmando que, no caso concreto, o recorrente não trouxe nenhum documento que pudesse desconstituir. Muito pelo contrário, presidente, nós temos aqui realmente os bilhetes dessas duas passageiras. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo todos os requisitos necessários à sua validade, reforma a decisão de primeira instância e voto pela manutenção do auto de infração 40.994. Peço também, presidente, que seja informado a NTT novamente o que as empresas vêm fazendo dentro do Estado. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Volta, acompanha, relator. Conselheiro Paulo. Acompanho o voto da relatora e solicito que a recomendação da relatora seja executada pelo encaminhamento de correspondência à Agência Nacional de Transportes em relação à utilização de uma linha interestadual para prestar serviço não autorizado intermunicipal de passageiro, competência da AGR. Providência registrada. Item 5 pontos. Processo número 2022-000-2900-2003. Interessado primeira classe Transportes LTDA. Assunto: utilizar veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados para realizar a sustentação oral? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Trata-se dos autos de infração 41.203, lavrado em face da empresa Primeira Classe Transporte Limitada, em fiscalização realizada no município de Montevidéu, Goiás. Passa a fundamentação e voto. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissão. Primeiramente, urjo destacar que a empresa alega em seu recurso os mesmos argumentos apresentados na peça de defesa à instância de primeiro grau, não apresentando nenhum voto, nenhum novo fundamento que conteste a decisão. Por sua vez, o dispositivo legal aplicado ao caso é claro ao determinar que o concessionário do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros somente pode utilizar na execução de serviço veículo devidamente cadastrado na GR. A própria empresa admite em sua defesa que o veículo não está registrado na GR e acrescenta que não possui autorização para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e, desta forma, fica impedida de registrá-lo. Ante o exposto, tendo em vista que os consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta que os argumentos apresentados pelo recorrente, voto pela manutenção do auto de infração número 41.203. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Voto com o relator. Conselheiro Paulo. Também voto com a relatora Natália. Item 8. Gostaria de saber se há outros assuntos de interesse do Conselho Regulador? Sem assuntos para o momento, a 24ª reunião do Conselho Regulador está encerrada. Obrigada. Isso.